entende? Basta dizer para você que antes de 1º de janeiro de 94, havia 15 mil mortes de crianças, né, desnutridas naquela região, né? Hoje você conta 200 mortes, né, a média de 200 crianças mortas, né? Isso na região de Chiapas, né? Na região do local do reduto onde estão os zapatistas, né, reunidos. Quer dizer, postos de saúde foram criados, escolas foram criadas, entende? E muitas, como se diz, comunidades, né, com a questão continua ainda do lema mandar obedecendo, né? Lá não é aquela coisa do o chefe, eu sou o chefe, né? A decisão não sai né? Lá primeiro escuta a população, né? A população que decide o que se deve fazer, né? Não é a questão do poder, né? Como já dizia Emiliano Zapata, o poder apodrece o sangue e escurece o pensamento, e isso é que a gente vê por aqui hoje, entende? Em toda a América Latina, me parece, né? A maioria, né? E essa região de Chiapas, do sul do México, por que esse massacre, essa pressão em cima desses índios, né, mal armados na época, entende? Ali é a região, é a terceira biodiversidade do planeta, está ali, né, na selva lacandona, né, no sul do México, a 50 quilômetros da divisa com Guatemala, que é legal. Ali está a terceira biodiversidade, riquíssima em petróleo e urânio. Ali, e dizer para você também que lá exporta 70% da energia do México sai dali do estado de Chiapas, e apenas 30% da população tem energia elétrica dentro de suas casas. Marco Bige, você também tem um trabalho com o qual colaborou a finada filha, né, a Hilda Guevara, a filha do Che Guevara. Vocês percorreram aí pela América Latina, não foi só o México, né? Também levantando dados sobre exatamente que situação. Esse trabalho meu com a Hilda, ela teve uma época, em fevereiro de 89, ela veio visita ao Brasil. Ela soube do meu trabalho, minha pesquisa, né, sobre o homem Guevara, não o mito. E ela teve curiosidade de me conhecer, e a embaixada me levou até a minha casa, e ali construiu uma grande amizade entre nós. E a partir desse dia de fevereiro de 89, durante 6 anos até sua morte em 95, né, fui a Cuba, fiz algumas viagens a Cuba, trocando ideias com ela. Ela me passou muita informação, muitos dados sobre o seu pai como homem, né? Também que a mídia pouco mostra isso, e algumas coisas também que ela ficava assim um pouco irritada, um pouco chateada, o uso da imagem do seu pai Guevara pela esquerda no mundo inteiro, entende? Simplesmente um homem com arma na mão, tá? Não mostrava aquele homem, sabe, um pai de família, né? Um homem como outro qualquer, né? Um homem que indignava até uma visita que ele ia fazer a uma fábrica, e no momento que ele chegava naquela fábrica, os trabalhadores ali, sabendo que o Guevara estava chegando naquela fábrica, e simplesmente faziam um banquete, porque o ministro Guevara estava chegando. Ele simplesmente, quando chegava naquele local e via aquele banquete na mesa, ele dizia: por que isso? Entende? E simplesmente ele mandava acabar com tudo aquilo e distribuía chamava todos os trabalhadores para sentar ali, né? Então esse trabalho é um novo livro que eu, né, quero lançar, eu creio que daqui até janeiro, fevereiro, né? E um pouco também da minha experiência, minhas viagens, além do México, Panamá, Bolívia, Chile, e aqui também pelo Brasil, né, no interior do país, entende? E mostrar aquilo de pessoas humildes que
que inclusive está aqui pelo Araguaia, nosso Araguaia, como Dom Pedro Casaldáliga, entende, com esse trabalho maravilhoso, magnífico, esse catalão que está aí há 35 anos aqui pelo Brasil, entende, que atualmente eu e o colega, o Pedro Ortiz da TV USP em São Paulo, estivemos lá na região com apoio do CIMI. A gente está tentando mostrar um pouco desse cidadão, Dom Pedro Casaldáliga, que na verdade é um cidadão do mundo. A gente percebe ali em São Félix do Araguaia o quanto vem de pessoas do mundo inteiro ali, né, para fazer entrevistá-la, né? E também eu percebo o uso também da nossa esquerda em cima de um ex-bispo, entende? Que está ali no seu recanto, e as pessoas chegam lá, às vezes faz um trabalho, faz uma entrevista e simplesmente some pelo mundo, como ele nos disse, sem dar nenhuma satisfação. E voltando ao livro, eu quero dizer para vocês que por que do livro? Primeiro que eu vejo por aí muitos escritores e muitos intelectuais dentro do seu bunker, dentro do seu gabinete, escrevendo livros pegando informações através da internet. Porque eu acho que o papel do jornalista, o papel de um pesquisador é ir até a fonte, né? Aqui no Brasil, não vou citar nome, teve um jornalista que passou 3 meses na cidade do México durante o Levante Zapatista, mandando reportagem para uma revista semanal aqui no Brasil, simplesmente não colocou os pés na região do estado, lá na região de Chiapas. Ele veio lançar o livro no Brasil, aqui em Brasília inclusive, e eu fiz uma pergunta para ele: você esteve em Chiapas? E realmente ele ficou, né? Então, antes que a gente se esqueça, é bom também dizer que esse livro foi compartilhado, né, com o Pedro Ortiz e o Rogério Ferrari, né? É um livro escrito a 6 mãos. Bom, nós voltamos então a palavra com o nosso convidado do Página 12, né? Um dos jornais mais respeitados da Argentina e da América Latina também, que é o nosso Darío Pinotti. Darío, os dados que a gente tem aqui hoje sobre a violência no México é que depois que o presidente Calderón começou há 4 anos, né, seu governo, e desencadeou aquela campanha militarista que com o propósito de, segundo ele, acabar, arrasar, né, uma política de terra arrasada contra o narcotráfico, a gente vê que parece que tem um total de 25 mil mortos, né, durante esses anos, apenas 4 anos. Isso é verdade? Sim, uma cifra, aliás, acho que um pouco superior a 25 mil, que é produto basicamente do enfrentamento do exército contra organizações narcos, o exército que alguns de seus membros demonstradamente tiveram vínculo com o narcotráfico. Há um caso paradigmático como foi aquele do general Rebollo, que chegou sendo conhecido como o tsar da luta contra o narcotráfico e hoje está preso em México, depois de que soube-se que ele, na verdade, atacava um dos cárteles, recebendo dinheiro de outro dos cárteles. Importante também significar que o presidente Calderón é o segundo presidente consecutivo do Partido Autonomista Nacional, o PAN, que expressa a direita mais clássica, mais conservadora de México. Há outras direitas em México, como é a direita representada pelo Partido Revolucionário Institucional, paradoxalmente, que é o partido surgido da Revolução Mexicana da década de 1910 e que depois de 70 anos no poder foi derrotado pelo PAN através nas eleições do ano 2000 pelo presidente eleito naquele comício que foi Vicente Fox. Por que essas referências político-partidárias? Porque com a chegada ao poder do PAN, sublinhou-se muito mais a política externa, junto com essa política interna de combate militar ao narcotráfico, a política externa de distanciamento da América Latina.
depois de praticamente de um século de diplomacia fortemente vinculada à América Latina, México foi indudablemente a grande capital latino-americana nos anos 60, nos anos 70, inclusive nos anos 80, quando foi em México que tiveram lugar as negociações de paz para a América Central, nos casos de Guatemala, nos casos de Salvador e até parcialmente no caso de Nicarágua. Muitas negociações de paz aconteciam em México. Dizia então, com o ingresso do México no 1994, ano do levantamento zapatista, para mais coincidências, que não foi uma coincidência, inclusive, a partir do ingresso do México no TLC e depois da chegada do PAN ao poder, México distanciou-se bruscamente da América Latina para privilegiar na sua política externa o vínculo à aliança com os Estados Unidos. Consequentemente, à medida que México ia se aproximando aos Estados Unidos, o Brasil foi, por utilizar um término, um neologismo, latino-americanizando-se. São dois movimentos divergentes e complementares. Com a ligação México-Washington, esse espaço de liderança regional que México sacrificou, ao que o México renunciou, foi ocupado por Brasil e hoje pode ser dito, e muitos analistas coincidem com este ponto de vista, Brasília virou o ponto de referência da diplomacia latino-americana, tanto como México tinha sido nos anos 60, 70 e 80. Marco Bigi, para as suas despedidas. Quero agradecer a oportunidade que vocês deram para nós aqui, eu e o Dario, para falar um pouco, bem breve, sobre a questão do México, né, o conflito no sul do México, com a questão do narcotráfico no norte do México. Quero lembrar vocês que os zapatistas continuam, não está na mídia aqui no nosso país, no Brasil, infelizmente, né? A gente tem que buscar na página pela internet, tem que procurar algumas informações, mas uma das coisas que os zapatistas marcou, e são 3 frases deles que marcaram a juventude no mundo inteiro, quando eles disseram que o que move a humanidade não são as armas, e sim os sonhos. O zapatismo não é ideologia nem dogmas doutrinário, é o caminho da liberdade para todos os povos, né? Eu agradeço a oportunidade e uma boa tarde para todos. Agora as despedidas do nosso Dario Pinotti. Agradecendo o convite, eu diria que hoje México vive um drama que é similar a muitos países da América Latina, aquele da herança de sua opção radical pelo neoliberalismo e sua aliança assimétrica com os Estados Unidos. Coincide isto com a gravíssima consequência econômica que teve para México a crise econômica global do ano de 2009. Talvez em México a tragédia possa ser o preâmbulo, o umbral de um novo tempo. Coincidentemente também, México celebra esse ano, igual que todos os países hispano-americanos, o bicentenário da sua independência. É um momento de reflexão, é um momento de novos debates em México e na América Latina toda, que mostram, inclusive, que o pensamento político e as estratégias de vinculação na América Latina ainda são um capítulo não devidamente trabalhado e um capítulo que talvez possa ser aquele que marque as próximas décadas da região.